Nós estamos efetuando o estudo o Evangelho de São Mateus na parte referente ao Sermão da Montanha, e dentro dessa parte, a parte referente à prece, à oração. Então nós temos, durante essas 3 reuniões anteriores, hoje entramos na 4ª, falando sobre o capítulo de número 6, as mensagens trazidas, não é, por Emmanuel através da psicografia do Chico e referente aos itens, não é, aos versículos do capítulo de número 6. Todo esse trabalho ele é começado falando sobre a esmola, não é, o auxílio. E a lembrança que São Mateus faz, lembrando os ensinos de Jesus, logo no começo, é dizendo que a gente deve tomar cuidado quando se faz boas obras, quando se ora, quando se ajuda, de uma maneira sóbria, de uma maneira discreta. Então, lembra, quando derdes esmolas, não façais soar trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberão a sua recompensa. Esse é o versículo de número 1, né? e 2, que dá essa observação a nós. Então é a parte referente às esmolas, em que Emmanuel começa lembrando sobre sombras e luz, quando se refere ao versículo 3, que diz: Tu, porém, quando derdes dádiva, não saiba à tua esquerda o que faz à sua direita. Então, é o trabalho de maneira discreta, né? Então, é a lembrança que ele faz, que a gente seja intérprete do bem, mas de uma maneira mais nobre, de uma maneira mais elevada, não só desculpando o mal, mas procurando ajudar em todas as oportunidades que se apresente. É muito importante a gente entender que logo nesse versículo de número 3, não é, que Mateus faz a referência a Jesus, lembrando que a gente procure, na realidade, ajudar de uma maneira sóbria, de uma maneira discreta. Então, a gente vai verificar que nas primeiras mensagens efetuadas dentro desse capítulo da doação, né, das esmolas e da oração, então ele lembra sempre a importância da gente orar, da gente pedir em benefício aos outros, não é? Procurando atuar de uma maneira sóbria, de uma maneira discreta, né? E a gente tem a lembrança, né, desta observação de que não saiba a vossa mão esquerda o que faz à direita. Então a lembrança que a gente deve auxiliar sempre, em todo instante e em todos os dias. A caridade não surge apenas da doação de ordem material, ela é também de ordem espiritual, toda a vibração, toda a lembrança, toda mensagem positiva que a gente efetue. E na semana passada, né, foi lembrado aqui, é o que a gente deixou de estudo, fazendo referência ao versículo já 4 e 5, falando sobre as esmolas no final e a oração. Quando, pois, derdes esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique às ocultas, e teu Pai, que vê o que é oculto, te há de recompensar. Então, é a relação nossa com a divindade, de uma maneira discreta, de uma maneira sóbria. E depois no item 5, no versículo de número 5, ele diz: Quando orardes, não procedais como os hipócritas que gostam de se exibir nas sinagogas e nas esquinas das ruas, orando a fim de serem vistos pela gente. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
Dentro de todas essas observações, destes primeiros versículos, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, a gente vê a observação de Jesus sobre as esmolas, como a gente deve dar de uma maneira oculta, sem alarde, sem fazer propaganda, né? E a lembrança dentro dessa condição, da doação, da dar esmola, ele coloca a oração, porque a oração também é uma bênção, é uma doação que a gente faz. Então, a gente tem que lembrar sempre as condições, não é, de orarmos. A gente começa o trabalho fazendo a abertura não por um rito, mas por uma colocação de sintonia, como se você fizesse um ajuste, lembrando de Deus, lembrando da espiritualidade maior, lembrando dos protetores, lembrando da vida, pedindo em geral por todos aqueles que necessitam, desde os nossos governantes, os dirigentes das casas aonde estamos, não é, que zelam, que cuidam para que isto esteja toda à disposição para que a gente possa fazer aqui uma meditação, um culto, receber o passe, receber uma ajuda espiritual. Então, a importância de vocês verificarem, de todos nós observarmos, não é, que a oração é importante, é a cooperação, quer dizer, esmola, na realidade, no verdadeiro sentido evangélico, é a justiça, é você ajudar aquele que precisa, não só com os bens materiais, mas com os conselhos, com as informações, com os esclarecimentos e de uma maneira oculta. Às vezes a gente não precisa fazer o alarde. Não, estou rezando para você, estou pedindo, né, por vocês. Não, é a gente, como a gente lembra no dia a dia, quando faz as orações, a gente tem essa oportunidade de todas as segundas-feiras estar aqui reunidos com vocês. A gente tem essa visão, não é? A gente tem isso fotografado em a nossa alma, em nosso coração. Então, durante o dia, durante momentos, né, às vezes oportunos, que a gente lembra, às vezes ao meio-dia, 6 horas da tarde, em diversos horários, né, e eu brinco sempre que eu não faço a minha oração para dormir, né? Eu oro durante o dia, nos momentos que eu lembro, que eu vou fazendo, que eu estou lendo, porque na hora de dormir eu caio na cama, não dá para rezar a primeira frase, né? Então você já cai para dormir, é para ir embora, então vai, né? Senão a gente fica, se não está com sono, não vai dormir. Então eu faço oração em outros momentos, mais nos momentos de vigília. E lembra então o Emmanuel, o Chico e quem fez essa codificação das mensagens, a importância, né, da oração e da cooperação. Se a resposta que esperamos da oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amarguras. Aqui o lembrete de que nós somos muito ansiosos. A gente já quer pedir e antes de acabar de pedir já quer a resposta, não é? E tudo tem um tempo certo, não é? Eu brinco, eu falo muito, às vezes, não é? Lembrando as pessoas, a parte importante de que a gente é um religioso ateu, porque a gente reza, a gente ora, a gente pede, mas a gente não acredita muito, não é? Fala, vou pedir, mas será que eu vou ser atendido? Esquece que o atendimento, ele não é feito em função do que a gente pede, porque às vezes muitas das coisas nós não pedimos e somos atendidos. Em tudo a gente tem que lembrar que tem uma avó, tem alguém que ama a gente, tem uma série de espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que oram por nós, que desejam o bem-estar nosso. Então, nenhum de nós e não passa por um minuto que não esteja amparado, não é? Se a gente, para poder reencarnar, a gente tem que ter autorização da mãe, tem que ter autorização do pai, né? E tem que ter autorização da espiritualidade maior para a gente aproveitar nessa volta à carne para fazer uma série de ajustes e aprender outras coisas. Então,
tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, ele está, na realidade, respaldado em espíritos maiores que estão torcendo, que estão vibrando em nosso benefício. Só que eles não vão resolver o nosso problema, né? Cada um tem que resolver o seu. Vêm as intuições, vêm as informações, e lembrem-se, tudo isso vai acontecer, vai vir, mas no momento certo. Não é quando a gente quer, é quando é importante. Então, creiam que todos nós seremos atendidos. Quer o atendimento real, quer o não atendimento. Porque às vezes aquilo que a gente está pedindo não é devido, não está de acordo. Então, o atendimento é o não atendimento. Então, tudo vem de acordo com as nossas necessidades. E, além disso, vem no momento certo. Então, aprendamos isso. Nós temos que abrir a nossa porta, abrir o nosso coração, entrarmos em sintonia para que a gente possa realmente receber. Então, a gente volta lembrando isso. Quando orardes, quando pedirdes, quando derdes esmolas, quando a gente fizer alguma coisa, lembrar sempre esta posição de justiça, de ajuda, não é? De compreensão, de respeito mútuo. Mas nessa série de observações, de ensinos, a gente tem uma observação, um ensino muito importante, não é? Que eu refletindo sobre, vamos dizer, esta lição nossa, a gente já agenda com vocês, não é? Para o dia 2 de novembro, não é? Quando vocês forem lembrar daqueles que já passaram, não é? O finados, né? Quando na realidade nós não deveríamos lembrar só no finado, nós deveríamos lembrar em todos os momentos, a essa observação, não é? Que esse item que a gente vai estudar hoje, que é o de número 8, né? É muito importante na nossa existência e pouca gente fala a respeito. Tem gente que tem até medo. Então, nas orações, vem mais um esclarecimento no versículo de número 7, diz que quando a gente ora, quando a gente reza, não é para falar muito, né? A gente gosta de falar. Eu vejo às vezes, né? E eu brinco até em casa, né? Eu falo assim, vamos almoçar? As pessoas falam, vamos. Aí começam, né, colocar assuntos, histórias. Não é para almoçar? Não é um momento sagrado? Faz uma prece, ora e come tranquilo. Almoça tranquilo, mastigando bastante, pensando em coisas boas para aquele alimento fazer bom, né? E a hora que a pessoa quer contar causos, contar histórias, fazer uma série. Então, lembra no versículo de número 7, São Mateus falando de Jesus, nem faleis muito quando orardes, como fazem os que cuidam de ser atendidos por causa do palavreado. Não os imitei. Aqui eu lembro sempre a palavrinha que está escrita aqui para nós, o silêncio. Quando nós ficamos quietos, a gente ouve mais coisas do que falando. Porque falando a gente não ouve, quer que os outros ouçam. E a gente é que precisa, às vezes, ouvir. Os recados estão vindo as intuições. Então lembrem-se isso, não é o muito falar, o muito dizer que vai resolver. Não é o muito pedir, não é o fazer o alarde, é pedir em silêncio. E no item 8, no versículo 8, diz, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidades, antes de pedirdes a Ele. Mas aí vocês não vão ser presunçosos igual um amigo que eu tenho, que diz, eu não rezo e não peço, porque se Deus sabe tudo que eu preciso, Ele está demorando para me atender, né? Então, são aqueles presunçosos, né? E que acham isso. Mas esse pedir nosso é um sinal de humildade, que a gente está percebendo, descobrindo o que é importante para a gente e o que a gente se coloca. E o que eu queria fazer referência com vocês, que eu lembrei aqui do finados, porque são poucos os lugares, ou são poucas as mensagens que falam desta maneira para nós, não é? E aqui é a mensagem que o Emmanuel traz, mandando a gente fazer uma retrospectiva, né,
sobre aqueles que nós amamos e já partiram. A gente às vezes lembra de tudo, mas não lembra que eles estão lembrando da gente, e a gente entrar em sintonia. Então, é uma lembrança que os orientais gostam muito de fazer isso, não é? Vão até o cemitério, levam comida, fazem uma série de coisas. E aqui manda a gente lembrar. Se a gente pede para aquele que está doente, se a gente pede para um amigo, para aquele que está aniversariando, por uma série de fatos, a gente gosta de comemorar, lembra aqui o Emmanuel a importância da gente fazer essa lembrança, essa referência aos que já partiram, de uma maneira nobre, de uma maneira elegante, não é? Que a gente, aí que vem a dificuldade, né? Eu vou pôr um entrave na vida de todos nós. Diz o Emmanuel para a gente tem que lembrar deles, tem que orar com eles e por eles, mas através de uma atitude positiva, né? Então é como a gente faz aí, né? Eu vou lá e peço para o padre rezar, né? Porque aí pede para a alma. Em vez da gente pedir, a gente vai lá e paga e pede para o outro rezar em nome da gente. Lembrem-se bem, quando você tiver que lembrar de alguém seu que já partiu, não vai pedir para o outro orar. Pode até pedir, certo? Será mais um orando. Mas aquele que pede é o que é responsável. Aquele que pede é o que está sentindo, é o que tem aquela sintonia. E isso é um valor imensurável, é um valor muito alto em termos de vibração, de liberação, de energia, de todas as condições. E ainda, como diz o Emmanuel aqui para nós, é muito mais gratificante quando a gente faz isso e fazendo alguma coisa em nome daquele que esteve conosco. Então, quando você lembra, né? Quando eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, lembro da minha avó, que eu brinco, né? Que hoje eu sou órfão, né? Estou aqui sem pai, sem mãe, sem, teoricamente, família para trás. Tem família para frente, mas para trás, não. Essas pessoas foram muito importantes na nossa vida. Nos deixaram recados, além de trazer a gente, de ficar um período de gestação, não é? Incubado com a gente, e depois vem participando momento a momento, não é? Vendo o que faz, né? As primeiras palavras, o andar, os primeiros movimentos, e a vida inteira torcendo, não é? Por nós. A gente conhece uma série daqui que a gente já tem uma passagem muito grande, né? Tem uma amiga ali, a Graziela, que eu acompanhei desde pequenininho, e quanto que a Marilce fez, né? Acompanhando. Então a gente lembra destes entes queridos que já partiram, lembra com saudade, lembra dos bons acontecimentos, né, das boas aulas, das boas instruções, das boas conversas que tivemos. E o Emmanuel coloca aqui um serviço para a gente. Lembre, mas auxilie em nome deste. É como se você fizesse uma dádiva, né, fosse levar um presente para aquela pessoa que você ama, que é importante, em dando alguma coisa, em fazendo alguma coisa, uma palavra, uma oração, alguma coisa em nome desse querido. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras, mas, vivos ainda, né, qual se encontram, se pudessem ter, rogariam diretamente mais decisiva cooperação além do preito da superfície. Então, aonde nós iríamos? O que eu poderia traduzir dentro disso? Vamos lembrar os conselhos que recebemos da nossa mãe, do nosso pai, do ente querido que a gente está lembrando. Do que eles diriam para nós fazermos. O que estaria dentro destes ensinos, não é? Que a pessoa passou na nossa vida, não só para nós, para muitas pessoas, de crescimento, que a gente poderia fazer. Mas aí vem, não é, o que o Emmanuel lembrou, para a gente lembrar auxilianos. Aí eu vou complicar mais um pouquinho para vocês. Se há alguma mágoa, algum ressentimento,
com um ente querido, com o pai, com o irmão, com alguém, esquece. Porque todas as outras aulas anteriores, o Emmanuel diz que a gente tem que ter uma atitude positiva, não se preocupando com o que está acontecendo, os arteiros que estão aí aprontando, mas a gente fazer o certo. Nós é que vamos responder por estas condições. E aqui ele vai mais além dentro de uma condição, nesse momento em que a gente lembra, em que eles estariam gratos, que estão vivos na nossa presença, embora sejam espíritos que estão vivos, mas numa outra dimensão, mas participando conosco, que a gente possa colocar alguma coisa a mais. Então, que a gente possa, como uma gratidão, a essa lembrança da quem já partiu e foi muito gratificante o seu tempo conosco, que a gente possa fazer alguma coisa, principalmente não só nessa doação do bem material, mas sim da doação espiritual. Que a gente possa fazer alguma coisa que seja gratificante, que seja nobre, que seja elevada. Que a gente perdoe, que desculpe, né? Vocês estão vendo aí os arteiros falar que vão aumentar imposto, vão fazer isso. Não olha feio para eles. Nós estamos com eles porque precisamos passar por esses momentos. Então, há necessidade do escândalo, mas ai daquele que o pratique. Então, temos que rezar por eles. Se a gente vai pagar alguma coisa, se a gente vai passar por algum momento, que a gente não seja o causador dessa situação, mas que a gente agradeça, ore por aquele que é o portador, vamos dizer, da cobrança da situação. Imagina-te largando a conveniência dos filhos recém-chegados ao berço, crivados de privações e penas na gratidão, que te fariam beijar os próprios pés dos amigos que se dispuseram a socorrer-lhes o estômago e pela situação de falta de proteção. Prefigura-te na condição dos que despediram de pais desvalidos e enfermos por decreto de inapelável separação e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas de sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. A gente vê, né, que lembra-se que aquele que é o pai ou a mãe não é só o que gera, é aquele que coopera, que convive, que leva. Então nós nos colocamos em todas essas, vamos dizer, escalas, degraus, locais na nossa vida. Para alguns nós somos irmãos, para alguns nós somos pais, para alguns nós somos professores, cada um com o seu ponto de ligação, com o seu carinho. E lembra que quantos de nós tivemos toda essa oportunidade de convivência com os pais, com as mães, com os avós, e quantos outros que ele lembra aqui não tiveram isso, por questões da própria lei natural, tiveram essa privação. Que a gente procure lembrar destas situação e ver no sofrimento, na situação difícil que coloca alguém, a gente ser mais amigo, ser mais compreensivo e utilizar estes ensinos, que é da gente ficar quieto, não falar tanto, não ficar cutucando. Você sabe que o outro está sofrendo, aí você começa a lembrar os sofrimentos. Isso não é certo. Lembra lá em anteriores reuniões que nós falamos aqui, a gente não tem que mexer no sofrimento, não tem que explicar a doença do outro, o que está acontecendo. Nós temos que desviar a atenção para que o outro encontre o reconforto no viver, no estar vivo, no estar presente e daqueles que participam com ele das coisas boas. Considera-te na posição dos que afastaram a força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirá ante os companheiros abnegados que lhes patrocinem a solução. Aqui vem a pergunta. Você tem um problema,
né, lá do nosso querido Confúcio. O problema não tem solução. Não se preocupe, porque não tem solução. É a resposta disso. Não é? Alguém que perdeu os pais, alguém que perde alguma coisa e não existe solução. Não existe solução com aquele que estava vinculado. Mas outros virão, substituirão e que resolverão a situação. Né? Você pode ter perdido a mãe, mas ganhou um marido, ganhou uma filha. Primeiro chegou o marido, depois chegou a filha. Então, você vai vendo estas condições. Você perde alguma coisa, mas nesse ínterim, porque na realidade, se vocês verificarem, é como se fosse um banco aí. Cabe 7 pessoas. Saiu um, entra um. Você quer que fique 8, que fique 9, mas a gente tem uma limitação, tem um referencial. Então, sai um, entra outro. Sai o pai, entra o marido, né? Que diz que a gente copia no marido o pai. Sai a mãe, entra a filha. Então, vão sendo substituídos. E isso é a nossa jornada, porque existem muitas pessoas vinculadas a nós que nos amam e que também precisam do nosso amor. Só que o nosso amor não é permanente e ligado, né? Até que a morte os separe. Mas não existe morte, né? Então a gente não está separado, mas se separa às vezes em condições físicas e por necessidades outras. Mas sempre existirá alguém que substituirá e que dará as condições, embora nós falamos, não é igual a mamãe, não é igual ao papai, mas está substituindo, está aprendendo. Vai chegar, se você esperar bastante tempo, lá no final, né, ele está igual ou está melhor do que o outro. Presume-se no círculo obscuro dos que passaram na terra, desmentados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso. E mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te a vida nova em bases de esquecimento. Porque aqui a gente está falando de perdoar, esquecer, desculpar. Mas quantos nos perdoaram? Quantos esqueceram os males que nós fizemos? Que entenderam a nossa ignorância, o nosso desconhecimento? Então, vamos para frente. Né? Para trás não dá mais, então vamos melhorar. Aproveitemos esta condição. Pode sim trabalhar em favor dos supostos instintos, lenindo-lhes o espírito com frases benevolentes e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empecilhos que lhe marcam a retaguarda. Se você tem alguma mágoa, esqueça. Perdoe, desculpe e faça o melhor. Lembra-te dos mortos auxiliando. Sempre auxiliar. Através do bem material, através da prece, da oração, da vibração. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Então, que aprendamos a rezar por todos. Não é porque morreu que ele está do lado de lá, não é? Está com o Senhor, está bem. Não. Todos nós temos as nossas saudades, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E necessitamos uns dos outros. A gente pode ser importante aqui que a gente vem e traz uma lição. Mas vocês são importantes porque a gente está recebendo carinho, a vibração positiva. Quer dizer, tudo é importante. Então, lembre-se dos mortos, auxiliando, fazendo melhor. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. E que possamos vibrar sempre em benefício dos encarnados e dos não encarnados, não é? Que somos todos nós. Que a paz de Deus renove em todos os momentos a nossa existência.